A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a votação da LDO, continua emperrada. A deputada estadual Janaína Riva já adiantou que vai pedir vistas do projeto. E a deputada Janaína Riva é a nossa entrevistada agora no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Boa eu tarde. que agradeço o convite de vocês, sempre solícitos comigo, é um prazer estar aqui. Deputado, esse pedido de vistas aí, além da senhora querer se inteirar sobre o projeto de maneira mais detalhada, também pode ser interpretado aí como uma reação, né, pela forma como o governo do estado atuou nessa questão da LDO. Muitos deputados acusaram de que tentaram, inclusive, passar por cima do regimento, patrolando o Poder Legislativo. Nós podemos entender assim? Eu acho que houve um certo atropelo e alguns deputados se sentiram ofendidos, como o deputado Zeca Viana, por exemplo, que chegou a pedir vista e colocou isso na tribuna, porque nós não vemos a necessidade de tanta pressa. Eu acho que é uma lei tão importante. Até deputados da bancada reclamaram. Alguns sim. O deputado Oscar Bezerra foi um deles. Justamente por causa disso, porque esse é o momento do deputado exercer a sua função, que é de contribuir, de colocar suas emendas, de fazer os substitutivos integrais que alguns deputados fizeram. Então, por que não também agora eu ter a oportunidade de pegar em minhas mãos o projeto de lei, de aprofundar em todas as emendas, são mais de 120 emendas. Muitas vezes o líder do governo colocou que na gestão passada não havia pedido de vista, não havia emendas. Acontece que o perfil dos eleitores mudou muito e nós políticos estamos sendo muito mais cobrados. Então acho que agora é o momento de nós colocarmos tudo no projeto para que em 2016 nós possamos cobrar e que seja mais eficaz também aquilo que está determinado na LDO. Essa foi justamente um posicionamento do deputado Wilson Santos aqui durante a entrevista no Jornal do Meio-Dia, que anteriormente nunca tinha se pedido vistas. Nessa questão, agora, nessa vista que a senhora vai pedir, é só para tomar conhecimento, aprofundar ou tem alguma emenda que de repente já há um questionamento? Tem algumas coisas, algumas dúvidas que eu ainda tenho que eu gostaria de verificar se consta na LDO. Uma preocupação, por exemplo, são o término das obras inacabadas. Porque isso já virou um drama, virou uma novela, e eu acredito que primeiro, antes de nós pensarmos no novo, nós temos que terminar o que está aí. Eu cito como exemplo sempre, por exemplo, o aeroporto de Juara, 10 anos já uma dificuldade para a gente conseguir terminar e fazer essa obra do aeroporto. Tem a estrada do Jaú, que é no interior, e como essa tem várias outras, isso sem falar nas obras da Copa. Então tudo isso tem que constar na LDO. Então eu quero verificar se tem alguma emenda nesse sentido e se não tiver eu vou fazer. E as CPIs aí, já que a senhora citou as obras da Copa, é uma outra preocupação e grande, né? A CPI das obras da Copa não anda, teve aquele problema da consultoria, aí tem a CPI da sonegação, que inclusive o deputado José Carlos do Pátio, que é o presidente da CPI da sonegação, está aí acusando o próprio governo de dificultar na liberação das informações. E a suspeita aí é de que tudo isso estaria ocorrendo por uma manobra governista para não se investigar, por exemplo, o rei da soja Eraimage. A senhora acha que é por aí? Eu acredito que não é só isso, né? A Assembleia está deixando muito a desejar e não está dando respaldo para as CPIs. Isso eu digo em função da mesa diretora, eu ouço sempre o Oscar falar na tribuna a respeito disso. Ele tem levado com muita seriedade essa condução do trabalho da CPI, mas ele não tem o respaldo que deveria ter da mesa diretora da Assembleia, assim como não está tendo o deputado Zé Carlos do Pátio, que está fazendo um trabalho seríssimo e que a vontade dele em ouvir o Eraimage é até porque considera importante de que os empresários e grandes empresários vão até lá para poder falar sobre essa questão e as acusações de sonegação. E só acrescentando o que a senhora colocou aí, o deputado Oscar Bezerra, que preside a CPI das obras da Copa, e o deputado José Carlos do Pátio, que preside a CPI da sonegação, são aliados do governo. São aliados de uma certa forma, e você vê que eles mesmos estão encontrando dificuldade. Eu não entendo porque a Assembleia não está dando a devida atenção que merecia dar para essas CPIs, até porque pega muito mal para toda a Assembleia se as CPIs não apresentarem um resultado. Então, eu não vejo porquê de não poder ouvir empresários, não só o Eraimage, mas outros tantos. Agora, que gera uma suspeita pelo fato de ter sido um apoiador
fidedigno ao governo do Estado, é lógico que gera toda essa suspeita e eu não vejo porquê e não vejo motivo dele não estar lá. Até porque é só para prestar esclarecimentos e os deputados farão algumas perguntas que ele, eu tenho certeza que vai tirar de letra e vai responder. Agora, nós queremos respostas, não só sobre isso, mas a questão propriamente das obras da Copa, por exemplo. Eu vejo também a luta que o Oscar está travando lá para poder convocar determinadas pessoas que ele tem tido muita dificuldade. Um outro assunto, agora a senhora espera também dificuldades aí para discutir um projeto de lei que apresentou recentemente, que deve proibir aí que a administração pública conceda benefícios e contrate empresas que financiaram campanhas? É um projeto que deve ser polêmico. Eu acredito que seja um projeto polêmico e eu ainda não ouvi qual é a opinião dos deputados situacionistas, porque isso afeta, de fato, em grande parte, o executivo, certo? Até porque são aí os prefeitos e os governadores que fazem licitações, contratações. Então, eu acredito que eu vou ter uma dificuldade, mas vem junto com o que a população deseja. A população não quer ver contratado empresa que ajuda financeiramente para depois ela receber o dobro de volta do governo. Então, quem investe numa campanha eleitoral tem que investir pensando que aquele candidato vai fazer o Estado caminhar melhor e aí sim vai valorizar a sua empresa. E não esperar que o Estado depois o contrate pelo dobro do que ele investiu ou o triplo para ele tirar vantagens e obter aí dinheiro do governo às custas da população toda que votou e acreditou naquele candidato. E essas empresas, deputado, elas não doam apenas para o governo, né? A senhora acredita que os deputados que também recebem doações dessa empresa para depois colaborar com elas, inclusive dentro do próprio governo, eles vão jogar contra o patrimônio deles? Eu acredito que é por isso mesmo que nós vamos encontrar dificuldade, até porque as empresas depois vão ser poucas as que vão querer doar, sabendo que não vão poder participar depois da administração pública. Poucas ou nenhuma, né? Ou nenhuma. E é justamente isso que eu acho legal, porque nós vamos dar condição de igualdade para todos os candidatos, porque tem determinados empresários que elegem deputados lá para defender os seus interesses. Então, você tirando isso, você coloca todo mundo numa situação de igualdade. E tem empresário que já nem faz assim, né? Ele se elege para representar o interesse dele, né? Ele se elege já para ele representar o próprio interesse. Deputada, como é que anda a saúde aqui no Estado? A senhora apresentou um requerimento cobrando informações do Estado, através ali da Secretaria de Saúde, por conta do Hospital Regional de Colíder. Parece que fecharam as UTIs lá. Mas anteriormente, já algum tempinho atrás, também pediu informações sobre a farmácia de alto custo, a falta de medicamentos. Está recebendo a informação do Estado? Não recebi informação sobre o requerimento. Até tem um prazo de 30 dias que não vem sendo cumprido. Hoje mesmo na sessão, o deputado Emanuel Pinheiro colocou isso, que os requerimentos dele também não estão vindo com respostas conforme deveria vir e conforme estipula a Constituição. Agora, a farmácia de alto custo, você vê todo dia aí nos jornais e está claro para todo mundo que ela não vem funcionando. Essa questão de Colíder, por exemplo, o fechamento das UTIs neonatais e pediátricas vem causando um transtorno gigantesco. E se eu não me engano, de 10, parece-me também, UTIs de adultos, somente 7 estão funcionando. Então, hoje, a saúde no Estado, ela é o grande gargalo e a preocupação, principalmente no interior, até porque as UTIs aéreas, por exemplo, não estão funcionando no Estado. Então, se você tiver um paciente do interior hoje, em um caso de urgência, as UTIs aéreas não estão funcionando para você trazer para Cuiabá. Então, ele vai ter que se contentar ou vai ter que ser socorrido pelas UTIs que tem ali próximo. Colíder, por exemplo, que é um polo, se não está funcionando, como que vai atender esses pacientes que estão impedidos, inclusive, de vir para a capital porque não tem UTI aérea? Deputado, uma última pergunta aí. Uma dessas ações da Operação Imperador, que resultou aí na prisão do ex-deputado José Geraldo Rivas, seu pai, a senhora ocupou o plenário, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa e mandou um recado principalmente para os deputados que se reelegeram, dizendo que o seguinte, que a senhora chegou agora e que não tinha muito o que dizer, e que eles que estavam lá é que tinham que dar explicações. A senhora quis dizer o que exatamente com isso? Porque parece que eles só conheceram o ex-deputado Riva agora, não é? Sim, é porque eu acho muito engraçado que tenham votado no meu pai como primeiro secretário-presidente por 20 anos que ele ficou à frente da Assembleia
e que agora eles queiram colocar de uma forma lá dentro da Assembleia como se ele fosse o único responsável por qualquer que seja o problema do Legislativo. Parece que chamavam, esses deputados, a senhora disse que chamavam o seu pai de chefe. Chefe, sempre foi assim. E meu pai sempre deu todos os esclarecimentos possíveis e foi isso que eu falei lá na Assembleia. Se eles têm alguma coisa para dizer, que digam para ele. Inclusive, eu acho importantíssimo, Lúcio, que você o chame aqui um dia também, para ele também poder dar uma entrevista e fazer alguns esclarecimentos. E eu disse a eles que eu me chamo Janaína e tenho que me responsabilizar pelo meu mandato e os meus atos. Mas que eu acredito que aqueles deputados que estavam dentro da Assembleia tinham essa obrigação de fiscalizar. Será que quando eles estavam lá, estavam todos vendados? Então agora o deputado Riva virou só ele, é um monstro. Então não é por aí, eu tenho certeza que meu pai vai mostrar isso e ainda tem muita coisa a ser dita, a ser provada. E agora, com certeza, eu trabalho com mais tranquilidade, com meu pai dentro de casa, cuidando da minha família. E eu, como filha, agora estou mais confortável para poder trabalhar dentro da Assembleia. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, sempre o Jornal do Meio-Dia nos recebendo muito bem. Um grande abraço.